No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse jogo do Fluminense contra a Inter de Milão. Você tá na Manual do Esporte, hoje a gente vai fazer uma análise desse jogo, vai colocar aqui alguns pontos e contrapontos de algumas coisas que tá sendo falado aí na mídia fora, pontos que muitas pessoas talvez não olhou, talvez, e pontos que talvez aí você concorde ou discorde da minha opinião. Bom, peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like no final do vídeo e a sua opinião, e lá no final eu vou lembrar você de fazer isso. O que mais se falou antes de começar esse Mundial é sobre o abismo dos times europeus e dos times sul-americanos. Abismo esse que no final das contas a gente percebeu que ele existe, mas ele não é tão distante que nem a gente pensou. E no jogo do Fluminense, mais uma vez, essa opinião que era da grande mídia brasileira foi colocado em contraponto. Aliás, não só da mídia brasileira, mas da mídia e do jornalismo do futebol mundial quando fala sobre a UEFA e a Conmebol, né? Então a gente vai começar fazendo uma breve análise sobre o jogo. A gente não tem dúvida que o grande acerto do Fluminense foi ter feito um gol no começo do jogo. Isso daí meio que desbalanceou completamente o jogo, era uma coisa que a Inter não esperava e, consequentemente, teve dificuldade de desenrolar ali no restante do jogo por conta disso. Até porque os times italianos eles têm uma característica que é uma característica mais defensiva do que ofensiva. E como eles tomaram um gol bem no começo do jogo, isso obrigou eles a saírem mais pro jogo, eles irem mais pra cima do Fluminense. Que por mais que o Fluminense fosse um time mais fraco do que eles, tanto fisicamente, tanto tecnicamente, foi uma questão que dificultou muito a vida da Inter, porque eles não estavam esperando de mudar de estratégia de uma hora para outra. E o Fluminense ele atacou muito bem. Mesmo depois que ele fez o gol, o Fluminense ele ainda teve outras chances claras de gol ali, de tentar dar continuidade, tentar quem sabe fazer um segundo gol. Teve momentos do jogo ali que o Fluminense estava mais perto do segundo gol, até mesmo do que a Inter. Então não foi um jogo que o Fluminense fez o gol e depois foi dominado. Não foi isso que aconteceu. Foi um jogo que o Fluminense ele conseguiu continuar jogando contra o time da Inter. E para isso a gente trouxe algumas estatísticas aqui para tentar colocar esse ponto. Primeiramente, o Fluminense ele chutou menos do que a Inter no gol. Isso é relativamente natural. Levando em consideração que o time da Inter sai atrás no placar, isso obriga eles a chutarem muito mais para tentar conseguir reverter esse placar. Logicamente, na posse de bola, isso se manteve. A Inter teve uma posse de bola de quase 70% perante ao time do Fluminense, o que não seria nenhuma surpresa, até porque, como eu falei, a Inter ela é tecnicamente muito mais forte do que o Fluminense, fisicamente também muito mais forte do que o Fluminense, e no papel também tem uma defesa que ela é muito mais forte do que a do Fluminense e que consegue recuperar muito mais bolas. Então, ainda mais na situação onde o time ele tá atrás no placar, é meio que natural que aconteça que a Inter ela tenha quase 70% de posse de bola. Mas você se engana se você acha que o Fluminense ele simplesmente ficou defendendo e o time da Inter atacando, né? E por aí vai. Só que o que é interessante de todas essas estatísticas é que dá pra perceber que foi um jogo que teve bastante cartão, teve poucos escanteios, por assim dizer, mas os dois times propuseram o jogo do começo até o final. Por isso que foi um jogo que muita gente gostou de assistir, né? Foi realmente ali um espetáculo. É lógico que pro torcedor da Inter é péssimo porque o time foi eliminado. Agora colocando aqui alguns contrapontos, o time da Inter, na verdade, por mais que ele é o vice-campeão da Champions, ele é um time que ele vem passando por algumas crises, o técnico ele é novo, o time ainda está se adaptando a algumas coisas, mas isso não justifica a derrota para o Fluminense e não tira o mérito do Fluminense, que estava extremamente mobilizado, motivado para aquele jogo e conseguiu ganhar. Eu sei que muita gente fala que a Inter, por mais que é o vice-campeão da Champions League, não tá na primeira prateleira do futebol europeu hoje, mas tem um time sim muito mais forte do que o Fluminense, e o normal seria a Inter ganhar do Fluminense, só que por mérito, o Fluminense ele passa para a próxima fase e deixa a Inter ser eliminada. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu peço que você se inscreva no canal, você deixa a sua opinião aqui embaixo, que é muito importante pra gente, e é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.